e influenciado pelo Espírito Santo que está sobre a vida dele. Esse é o conceito paulino acerca do que é a transformação. Não obstante a isso, a guisa de introdução ainda, antes de nós entrarmos nessa história tão impactante, Jesus escolheu 12 discípulos. Permita-me começar a partir daqui. Escolheu 12 homens, um grupo seleto de 12 homens para o seguir, tornando-os pescadores de homens. Jesus faz o convite, Jesus os chama, e eles prontamente largam as suas funções seculares, da qual a maioria deles eram pescadores de peixes. Os homens apenas limpam os peixes, mas Deus limpa os homens. Os homens limpam os peixes e Deus limpa os homens. Eles passam a seguir a Jesus, um grupo de 12 homens, 12 discípulos, 12 apóstolos. Dentro da narrativa dos sinóticos e do quarto evangelho, nós vamos perceber que é identificado um grupo um pouco menor daqueles que estavam mais próximos de Jesus, os discípulos mais próximos. Você pode dizer quem foram eles? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam mais próximos de Jesus do que os demais, de sorte que eles foram considerados testemunhas oculares de muitos feitos que Jesus realizou. Por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo em sua casa, no Monte da Transfiguração, estava Pedro, Tiago e João, e também no Jardim das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, antes que antecedia um momento crucial da morte de Jesus Cristo, também estava Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João estavam mais próximos de Jesus do que os demais. Interessante que a gente utiliza esse termo de Pedro, Tiago e João de uma forma muito pejorativa, denominando que numa reunião de oração tinha pouca gente, considerando aquela pouca gente uma minoria, considerando aquela minoria um gato pingado, um resto, um Zé Ninguém. Às vezes perguntam-nos quem é que foi na oração. Foi Pedro, Tiago e João, porque realmente tinha poucas pessoas. Quem é que foi na visita? Pedro, Tiago e João. Olha, é realmente a minoria, mas acredite, são os que estão mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João não é qualquer um. Pedro, Tiago e João pode ser os poucos, pode ser a minoria, mas são aqueles que estão mais próximos de Jesus. Por isso, nós precisamos valorizar o Pedro, Tiago e João da visita, do ensaio, da reunião, porque eles são os que estão mais próximos de Jesus. Aí dentro desse grupo de 3, diante da narrativa dos evangelhos, a gente consegue perceber que tem um discípulo, um apenas, que é considerado o discípulo íntimo de Jesus. De quem é que nós estamos falando? De João. Aquele que é denominado, segundo as Escrituras, e cognominado como o apóstolo do amor. João que antes de Jesus passar pela morte de cruz na última Santa Ceia, ele reclina sua cabeça no peito de Cristo e com toda a liberdade pergunta-lhe quem haveria de traí-lo. João que quando vai escrever as suas epístolas universais, as suas cartas, ele trata os irmãos de uma forma que a gente não encontra o mesmo termo nas epístolas ou nas cartas de Pedro e nem na epístola única de Tiago. Imagina que João trata os irmãos de uma forma muito afetiva e cordial, chamando-os de amados, filhinhos e jovens. Isso nos faz entender que a maneira como João se relacionava com Jesus, consequentemente, alterou o jeito de ele tratar quem era próximo dele. Deixa eu melhorar a minha fala. À medida que eu me relaciono com Deus, consequentemente, o jeito de eu tratar o meu próximo precisa ser mudado. O meu nível de relacionamento com Deus muda o jeito de eu tratar o meu próximo. João, ele é considerado o último mártir da história. Todos os demais apóstolos haviam se tornado mártires. Resta João e resta ainda a última revelação para ser escrita, o Apocalipse, a doutrina daquilo que se sucedeu
sucederia no fim. Quem conta-nos essa história que eu vou relatar é Eusébio de Cesareia. E essa história também contém na patrística. Essa história relata, o Eusébio de Cesareia, o historiador, relata que João tinha seus 90 anos de idade, um velhinho. E quem dominava nesta época o reino era Domiciano, um homem astuto, fraudulento e sanguinário, que por suas atitudes iguala-se a Nero, alguém que roga para si o título de Senhor e Deus. E este homem, este imperador, ele fica sabendo que João continua propagando e disseminando o evangelho de Jesus, aquele que morreu, ressuscitou e está agora sentado à destra de Deus. Quando esse homem sabe desse fato, ele chama os seus homens e dá-lhe uma ordem dizendo: lance-o num caldeirão de óleo fervente. Segundo a história da patrística, João sobrevive àquilo que poderia ser fatídico à sua vida. Ele sobrevive àquele fato, porque depois disso, cronologicamente, ele vai ser exilado numa ilha chamada Pátimos e lá receber a revelação do Apocalipse. Então quer dizer que João sobrevive com 90 anos de idade a um caldeirão de óleo fervente. E o que me faz pensar nessa história relatada por esse historiador, pensando em quem João era, é que aquilo que ardia dentro dele era muito mais quente do que as chamas da fervura do óleo que o queimava por fora. Sabe o que eu estou pregando aqui nesta noite? Que Deus quer se relacionar, Deus ele quer tornar-se íntimo, Deus está à procura de homens íntimos para se relacionar, aleluia. E existe um caminho para nós nos tornarmos íntimos de Deus. Que caminho é esse? É o caminho da oração. Já escreveu o autor da harpa cristã no número 77, no refrão, dizendo: guarda o contato com o teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com o teu Salvador, aleluia. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse essa frase num dos seus acalorados sermões. Que frase é essa? Ele disse o seguinte: que se nós formos maus na nossa comunhão com Deus, seremos mal em todo o resto. Não adianta ser bom para pregar, ser bom para cantar, ser bom para liderar, ser bom para ofertar. Se não prestarmos para orar, não estamos prestando para nada. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer que nós o busquemos. Deus está com saudade de ouvir a voz de alguém aqui que abandonou a sua vida íntima de oração com Ele. Sabe por que nós nos desanimamos tão rápidos da oração? Sabe por que existem orações que não duram nem 5 minutos? Porque oração não é lista de desejo. Oração não é apresentar sonho. Oração não é dever. Oração também não é obrigação. Oração é prazer. Se a oração não atingir o nível do prazer, eu ainda não aprendi o que é orar. João, quando ele escreve acerca de Jesus e dos eventos ocorridos durante esse período de 3 anos e meio que abarcou o ministério de Cristo, João ele tem uma linguagem diferenciada ao falar acerca de Jesus da dos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, eles se detêm em apresentar um Jesus humano, um Jesus relacionável, um Jesus que está entrando na casa de pecadores e comendo com eles sem lavar as mãos. Está falando de um Jesus, permita-me essa expressão, descalço e de pé no chão. De um Jesus que diz assim, trazendo todos para uma realidade: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz. De um Jesus que termina o seu sermão do monte com a expressão conhecidíssima nos dias de hoje. Ele não utilizou exatamente essas palavras, mas numa expressão mais conhecida nossa, numa expressão coloquial: a casa caiu. Aquele que não tiver a sua casa firmada sobre a rocha. Porque aquilo que advém sobre a casa firmada na areia e aquilo que advém sobre a casa firmada na rocha é a mesma tempestade, a mesma chuva, é o mesmo vento. Mas há uma diferença sobre aquele que firmou a casa na rocha e aquele que fundou a sua casa na areia.
E aquele que fundou a casa na areia, Jesus termina o seu sermão da montanha dizendo: a casa caiu, ou a casa cai. Mateus, Marcos e Lucas apresentam um Jesus que para o seu sermão, ele não tem problema em parar o seu sermão, pegar uma criança no colo, além de abençoá-la, ele exemplifica melhor aquilo que ele estava dizendo aos seus discípulos e à multidão. Mateus, Marcos e Lucas apresentam um Jesus que está em cima do monte proferindo seus sermões, que está em cima da montanha ensinando por parábolas. Mateus, Marcos e Lucas fala de um Jesus que está curando o cego à beira de caminhos, que entra na casa da sogra de Pedro e lhe restaura a saúde porque essa estava com uma febre ou ardia em febre. Mateus, Marcos e Lucas apresentam um Jesus que está destampando os ouvidos dos surdos, que está desimpedindo a língua dos mudos, dos gagos, e eles passam a falar livremente. Está apresentando um Jesus que está curando os coxos, que está fazendo paralíticos saltarem. É bem verdade que João apresenta, sim, muitos dos milagres que Jesus realizou. Só que João, antes de ele apresentar um Jesus terreno, um Jesus que fez, João apresenta um Jesus que é. João principia o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo. O verbo era Deus e o verbo estava com Deus. A palavra verbo aqui no grego, logos. Logos traduzido palavra, palavra Jesus. João está tendo uma revelação do princípio de todas as coisas, de sorte que este João aqui, ele é considerado o maior teólogo de toda a história. João está dizendo que no princípio era o verbo. A Bíblia em ordem cronológica não começa com Gênesis capítulo 1, verso 1, mas começa com João capítulo 1, verso 1. Jesus já era antes de todas as coisas serem criadas. E todas essas coisas só foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. João está dizendo que Jesus, ele é o plano perfeito de Deus para a humanidade. E nós só estamos aqui porque essa graça de Deus, Jesus Cristo, foi manifesta aos homens. Aleluia. Então João está dizendo no capítulo 1, Jesus é o verbo. É verdade que no capítulo 2, ele está dizendo que Jesus fez. E o que é que Jesus fez? Ele transformou água em vinho, num casamento, em Caná da Galileia. Mas no capítulo 1, ele é. Capítulo de número 5, João está dizendo que Jesus fez. E o que é que ele fez? Ele curou o paralítico de Betesda e uma multidão de enfermos. Mas no capítulo 1 ele é. Capítulo de número 6, João está dizendo que Jesus fez. E o que é que ele fez? Ele transformou, ele andou sobre as águas e ele multiplicou pães e peixes. Só que no capítulo 1 ele é. Capítulo de número 10, João está dizendo que Jesus fez. 11, 9, ele fez. E o que ele fez? Ele deu vista ao cego de Siloé. Mas no capítulo 1 ele é. Capítulo de número 11, João está dizendo que ele fez. E o que é que ele fez? Ele deu vida ao seu amigo Lázaro de Betânia. Só que no capítulo 1 ele é. João está apresentando-nos um princípio básico de como servirmos a Deus. Não é baseado naquilo que ele tem, nem naquilo que ele pode, tampouco naquilo que ele faz. Sobretudo, louvamos ao Senhor, agradecemos a Ele por aquilo que Ele fez. Não é pela porta que vai se abrir, mas é porque eu estou aqui para adorá-lo. Não é porque a enfermidade vai ser expelida, mas é porque Ele me deu a oportunidade de estar aqui para adorá-lo. Capítulo 1, João apresenta dizendo: Ele é o verbo. Capítulo de número 4, João está dizendo: Ele é a fonte de água da vida. Capítulo de número 5, Ele é o Senhor do sábado. Capítulo de número 6, verso de número 12: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Capítulo de número 8, verso de número 6: Eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em trevas. Capítulo de número 10: Eu sou o bom pastor e dou a vida às minhas ovelhas. Capítulo de número 11: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que estiver morto, se crê em mim, viverá. Capítulo de número 14, verso de número
6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E capítulo de número 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador e vós sois os ramos, as varas que estão injetados nessa videira. Ele nos convida a dar frutos nessa noite. Ele é o nosso Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é o amante da nossa alma, Ele é o amado da nossa vida. Aleluia. João apresenta em seu evangelho Jesus muito mais como filho de Deus do que um Jesus da terra. Contexto do capítulo 4 dá-se início a partir do capítulo 3, verso 22. Não tem como falarmos do texto sem apresentar o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto. João diz assim, no capítulo 3, a partir do verso 22, narrando a seguinte história. Os discípulos de João Batista, eles estão numa determinada localização em que eles estão observando uma multidão de gente se deslocando para o lado oposto, aonde o mestre deles, João Batista, estava. Imagina que, geograficamente falando, o lugar em que eles estavam localizados era a Judeia. Jesus e João Batista exerciam ministério paralelos. No mesmo local, em lugares diferentes. Jesus de um lado e João de outro. E aí os discípulos de João veem essa multidão e não seguem. É muito comum uma multidão despertar curiosidade. Aonde existe um montinho, aonde existe aglomeração de pessoas, certamente é porque alguma coisa está acontecendo ali. Quem já foi lá na Praça da Sé vai identificar um dos centros, um dos locais públicos da nossa cidade, um dos centros mais conhecidos da nossa cidade, vai identificar aquelas rodas de pessoas. E se você parar, você vai prestar atenção que alguma coisa está acontecendo no centro daquela roda. Às vezes é um pastor pregando, alguém fazendo algum tipo de mágica para atrair a atenção dos curiosos, ou alguém contando piada, ou coisa desse tipo, desse gênero. Multidão desperta curiosidade. Aí perceba que os discípulos de João Batista estão vendo essa multidão, mas não seguem. Eles cogitam o que pode estar acontecendo. Eles entendem que Jesus está do outro lado. E aí eles dizem, Jesus está lá. Verdade. Até aí eles estão certos, Jesus estava lá. Mas eles só saberiam o que estava acontecendo lá se de fato eles seguissem a multidão. A partir do que eles pensam de Jesus estar lá, eles começam a disseminar um segundo pensamento. Qual? Jesus está batizando mais discípulos do que o nosso mestre João. Jesus não batizava. Capítulo 4, verso de número 2, está ratificado dizendo que Jesus não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. Olha, os discípulos de João Batista estão falando de algo que não sabem porque não comprovaram de perto. Eles só saberiam se de fato acompanhasse essa multidão. E daí eles saem falando daquilo que não sabem como se soubesse. Eles saem espalhando aquilo que não está acontecendo como se estivesse acontecendo. Isso é um perigo muito grande. Porque eu só tenho motivos para falar, ou eu só posso falar. Não tendo tanto direito de falar, mas eu só posso falar a partir de quando eu sei. A partir de quando eu tenho conhecimento de causa. Aparentemente eles veem uma multidão. E a partir dessa multidão que eles veem, eles começam a falar daquilo que não sabem. Há um alerta de Deus para nós aqui nessa noite. Se você não sabe, não fala. Se você não viu, não fala. Se você não comprovou de perto, não diga nada. Só que a gente percebe um determinado desconforto na vida dos discípulos de João. Porque a partir disso que eles entendem do que está acontecendo lá, eles começam, eles expõem certos sentimentos que estão no âmago da alma deles. Os discípulos de João estão apresentando determinada ânsia, determinado desconforto, mediante a popularidade de Jesus e o agora insucesso do líder deles. Porque essa multidão outrora vinha para cá.
Era o culto do lado de cá que estava cheio. E aí eles chegam até a liderança, eles chegam até o líder deles e apresentam aquilo que eles não sabem que de fato está acontecendo. E dizem assim: João, aquele que você anunciou para nós está melhor do que você. Aquele de que você disse para nós está fazendo mais sucesso do que você, está batizando mais do que você. João, abre teu olho porque você veio primeiro. Olha a preocupação. A preocupação não é de João, a preocupação é dos seus discípulos, porque João sabe quem ele é. João, ele sabe para o que ele foi instituído. E quando eu sei quem eu sou, quando eu sei para o que Deus me chamou, eu não tenho por pretensão querer ser igual a ninguém. Muito menos tomar o lugar de outrem. Sabe por quê? Porque em mim gera uma satisfação daquilo que Deus tem comigo. O que Deus tem comigo, Ele não tem com você. O que Ele tem com você, Ele não vai ter com o outro. Então eu estou contente, eu estou alegre, eu estou satisfeito com aquilo que Deus tem na minha vida, porque aquilo, a maneira que Ele me usa é peculiar para atingir determinado tipo de pessoa. É você o Cristo, João? Não, eu não sou o Cristo. Eu sou apenas João, eu sou alguém como quem fala da terra. Mas este daí de quem vocês estão falando, ele é como quem fala do céu. A sua fala é diferente. Eu sou apenas o amigo e ele é o noivo. E quem tem a noiva não é o amigo, mas quem a tem é o noivo. E o amigo fica feliz em ouvir a voz do noivo, porque sabe que ele está presente. João termina aquela conversa dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua, porque eu fui instituído apenas para batizar com água para arrependimento. Mas ele, eu não sou digno de agachado desatar a sandália dos seus pés, porque ele é aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa conversa chega até os fariseus e, por conseguinte, até Jesus. E quando Jesus presencia essa ambiência de sucesso, de popularidade, de quem faz mais, de quem fez menos, de quem pregou mais, de quem pregou menos, de quem liderou mais, de quem fez menos, Jesus dá as costas e vai embora. Porque todas as vezes que a ambiência tomar essa proporção, ele dá as costas e vai embora. Foi isso que ele fez no texto. Quando ele percebe que ali na Judéia toda a conversa gira em torno de que ele está fazendo mais do que João, ele dá as costas e vai embora. Jesus não nos escolheu para sermos famosos, mas para sermos fiéis. Evangelho não é ser visto, evangelho é serviço. Usa o teu dom para a glória de Deus. Jesus toma noção do que estão falando acerca dele. Ele sai da Judéia, que era o centro, e geograficamente falando, ele vai para Galileia, que era o interior. Ele sai de uma cidade grande e vai para uma cidadezinha. Não havia necessidade, não havia o porquê Jesus percorrer o caminho por Samaria, sabendo que existiam 3 caminhos pelas encostas do Jordão e pelo caminho da Pérea, do qual Jesus poderia percorrer tranquilamente sem houver a necessidade de passar por Samaria. Mas o texto que lemos, o versículo específico diz o quê? Era necessidade é diferente de vontade. A vontade, ela te dá direito de fazer ou não, de querer ou não, de degustar ou não, de falar ou não. Se você está com vontade, você faz. Se você não está com vontade, não tem quem te obrigue, porque você não vai fazer. A necessidade, ela é latente, ela é gritante, ela é pungente. A necessidade, você precisa dar atenção a ela. A necessidade tira o teu sono, subtrai o teu apetite, ela altera o teu dia. A necessidade te faz fazer coisas que, se de fato não houvesse essa necessidade, a necessidade te faz você falar com quem você não gosta de falar. A necessidade te obriga, te empurra. Ela te leva a. O texto está exprimindo uma necessidade.
Só que essa necessidade aqui está dentro de um propósito divino. Porque dentro da programação que Deus havia elaborado, constava que Jesus tinha que passar por Samaria. Então Jesus passa por Samaria, e essa rota aqui é muito mais espiritual do que geográfica. Ele passa por Samaria para cumprir o propósito divino, para cumprir aquilo que estava escrito, estava dito de que ele passaria. E Jesus sempre andou conforme a agenda de Deus e nunca conforme a agenda dos homens. Esse propósito revela uma necessidade. Essa necessidade demonstra um propósito divino. Jesus passa por Samaria por causa de uma necessidade. Especificamente ou principalmente a vida de uma mulher e consequentemente uma cidade inteira. Jesus está em companhia dos seus discípulos. Só para que entendamos essa história, existia uma briga entre judeus e samaritanos de pelo menos há 722 anos antes de Cristo. Essas raças, esses povos não se conversavam. A partir da reconstrução do templo, lá no reino sul, no reino de Judá e Jerusalém, quando o povo volta da Babilônia, depois de 70 anos cativos, e agora um templo estabelecido, uma réplica do templo estabelecido lá no reino norte, no Monte Gerizim, em Samaria. Os samaritanos, que é uma mistura de gentil com judeu, eles fazem uma réplica do templo lá no Monte Gerizim. E os judeus têm a sua reconstrução do templo em Judá e Jerusalém. Cada um com a sua forma cultica e litúrgica de adorar a Deus. Aonde é que isso vai repercutir? Na vida da mulher samaritana, que ao longo da conversa dela com Jesus, surge uma necessidade, uma curiosidade de perguntar-lhe aonde é que se devia adorar. Jesus revela a esta mulher o princípio da adoração, dizendo: mulher, a hora vem e agora é, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Jesus está dizendo para ela, não é aonde se adora, mas é como se adora, porque a partir de Jesus Cristo, nós somos o novo endereço de Deus, somos morada do Espírito Santo, somos casa do Deus vivente e somos templo do Senhor. Mas partindo para o início da conversa, veja só, Jesus está em companhia dos seus 12, dos discípulos. Jesus sabe que vai se encontrar com uma mulher de conduta moral duvidosa. Que hora era aquela? Meio-dia, hora sexta, horário em que se apresenta o maior calor do dia. O horário comum de as mulheres pegarem água, ou era 5 da manhã, ou 6 da tarde, sabendo que era função das mulheres pegar água no poço. Só que esta mulher, ela vinha meio-dia. Segundo estudiosos, uma das razões era justamente não se encontrar com outras mulheres, a fim de que tenha que relatar o que está acontecendo na sua vida pessoal. Esta não quer ter que dizer que mandou o terceiro marido embora, está no quarto. Não quer dizer que mandou o quarto embora, está no quinto. Tampouco dizer que mandou o quinto embora e o que ela está em casa agora não é dela. É uma relação irregular, uma relação que não foi oficializada. Então ela vai meio-dia. Ela vai para quê, gente? Para não se encontrar com ninguém. Quem é que está lá esperando ela? Sentado. Quem é que marca encontro? É Deus. É por isso que eu acredito nesta noite, que o horário que está marcando na vida de alguém não é 21h50, mas é meio-dia, é horário, é momento de encontro com Deus, que vai demarcar um antes e um depois da sua história. Deus vai mudar a história de vida de pessoas que estão aqui nesta noite, ainda que esse processo de transformação, de mudança, doa, mas você vai chegar ao molde que Ele quer, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. A imperícia nunca está nas mãos do oleiro, mas sempre no barro. E ainda que o barro se desmantele, ainda que o barro se resista a não se tornar aquilo que o oleiro quer, ele não vai descansar da obra das suas mãos, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até aquele dia. Joreva séria.
Aleluia! Ele vai marcar a tua vida certamente pelo poder dessa palavra. Ele está em companhia dos 12, ele sabe com quem vai se encontrar. Uma mulher de conduta moral duvidosa, segundo a cultura dos judeus, a cultura judaica, o rabi não pode conversar com a sua própria esposa em plena luz do dia. Você acha que os discípulos de Jesus entenderiam o seu mestre entrando em cidade, em território dos samaritanos, conversando com uma samaritana prostituta e meio-dia? Não, esses caras vão desviar. E a fim de que isso não acontecesse, porque os discípulos de Jesus, embora estivessem com Jesus todos os dias, e a maior parte do dia eram quem menos entendia o que Jesus fazia e falava. É por isso que Jesus diz assim, ó, vão para a cidade comprar comida. Porque aquele que não entende tem a tendência de atrapalhar. E Jesus está dando trabalho para quem atrapalha. Vai comprar comida. O encontro está acontecendo a sós, porque encontro com Deus acontece a sós. Assim foi com Jacó, assim foi com Saulo, assim foi com a samaritana. Jesus entra numa das cidades de Samaria, por nome Sicar, considerada a antiga Siquém, e o texto diz que ele se assenta perto de, ou sobre, ou junto, o poço de Jacó. Imagina você que esta passagem é uma das que comprovam a humanidade de Cristo, 100% homem. Como homem cansado de uma viagem de 6 dias e 6 noites, uma peregrinação, ele estava exaustivo, os pés doendo, empoeirados, a garganta estava seca, e quando ele entra naquela cidade, ele se assenta perto desse poço. Como homem, Jesus, ele se assentou porque estava cansado. Mas como Deus, Isaías 40, verso 28, está escrito que o eterno Deus não se cansa, não se fatiga e não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Como homem, o barco é varrido pelas ondas, açoitado pela tempestade. Um dia anterior, ele prega o dia inteirinho a uma grande multidão, entra no barco e vai dormir na proa do barco, colocando a sua cabeça sobre um travesseiro. Como homem, ele dorme, mas como Deus, Salmos de número 121, verso 3, diz que o guarda de Israel não dorme. Eis que não tosquenejará aquele que te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele vai guardar a tua alma de todo mal, guardar a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Como homem, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, diz os textos de Mateus e de Lucas, capítulo 4, que ele teve fome, vieram os anjos de Deus e o serviram, mas como Deus, capítulo 6 de João, verso 12, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Como homem, ele chora, compadecendo-se da dor das irmãs de Marta e Maria, até porque ele amava aquela família, mas como Deus, ele nos faz uma promessa dizendo, eis que limparei dos vossos olhos toda a lágrima. Como homem, ele olha para aquela mulher, ele está sedento, a sua garganta está seca, ele vê que aquela mulher tem todo o recurso natural para suprir a sua necessidade, logo ele faz um pedido dizendo, dai-me de beber. Mas como Deus, imagina, Jesus foi a única água que sentiu sede e que tem o poder de matar a nossa sede, porque como Deus, ele se levanta e diz, eu sou a fonte de água da vida. Partindo do princípio dessa conversa essa que acontece de uma forma tão estranha, tão incomum, porque um diálogo se inicia você se apresentando, você se identificando quem é. Jesus não está perguntando nada para ela, tampouco falando quem ele é. Ele começa o diálogo assim, ó, dá-me de beber. Primeiramente porque ele está com sede, ele está fazendo uso desse recurso natural para atrair o coração daquela mulher. Porque Jesus sabe, ele está usando 2 tipos de métodos aqui, que para atrair o coração de uma pessoa, você precisa fazer alguma coisa por ela, e você também pode dar a oportunidade de essa pessoa fazer alguma coisa por você. Jesus está usando os 2 métodos que são altamente eficazes. Dai-me de beber. Ela é samaritana, a conduta dela não é boa, ela está indo naquele horário que não se encontra com ninguém. Ele está dizendo para ela, me dá de beber.
Eu, Marisa, só vou tomar do mesmo copo de água de alguém quando eu tenho intimidade com esse alguém. Quando eu conheço, quando eu sei quem é. Ninguém sai bebendo do copo dos outros quando não sabe quem é. Não sabe quem fez uso. A gente usa o bom senso. Naturalmente, um casal fazer uso do mesmo pertence pessoal, uma escova de dente, uma colher, uma toalha, um pertence íntimo, de repente não haverá nenhum tipo de asco, de objeção, de nojo, porque o nível de intimidade que há entre aquele casal faz com que façam uso do mesmo pertence. Uma mãe, quem sabe, que está começando a dar comida para o seu filho, aquela criança se demora a comer, a comida esfria, vai para a boca da criança, a criança baba na colher, a colher volta para o prato, aquela mesma colher volta para a boca da criança, a criança não quer saber mais de comer, das costas e vai embora, aquela comida está fria, está cosmenta, está ruim, aqui não sei o que virou, de papa não sei o que virou. A mãe pega e coloca tudo para dentro. Tem mães que faz isso de uma forma muito natural e não tem problema nenhum porque ela conhece, é o filho dela. Mas a criança está resfriada, a criança está adoentada. Mas não tem problema porque é filho dela, saiu dela, ela sabe quem é. Para quem está de fora pode parecer nojo, pode parecer nojento, pode ser uma coisa estranha. Mas para a mãe que conhece o filho não é. Mãe faz isso. Deu para você entender o nível do pedido de Jesus àquela mulher? Dai-me de beber. Ela está suja. A vasilha dela está porca. A história dela está manchada. O histórico dela não é bom. É alguém que está aquém da sociedade, fora do convívio familiar, rejeitada. E Jesus está dizendo, me dá de beber. Ela não precisou se apresentar porque ele sabe exatamente quem ela é. Me dá de beber. Para um judeu, beber na mesma vasilha que um samaritano era a mesma coisa que lamber na vasilha de um cão. E Jesus está dizendo, dai-me de beber. Sabe o que ele está dizendo? Independente do teu histórico, da tua vida, da tua história, eu quero me relacionar com você. Eu quero ter intimidade. Mas eu falei o que não devia. Eu fiz o que não era correto. Os meus pés foram e se desviaram para caminhos maus. Mas mesmo assim ele está dizendo, o meu amor não altera por você, independente do estado em que você está. Isso se chama Jesus. Isso se chama graça. Não é pelo que fizermos, mas é por aquilo que ele já fez. Dai-me de beber. Só que ela se esquiva de tal pedido, mesmo podendo providenciar para Jesus aquilo que ele lhe pede. Tu és judeu. O judeu não se comunica com o samaritano. Ela percebe pela pronúncia, pelo cabelo, pela roupa, pela voz, pela cor. Não se comunica com o samaritano e você está me pedindo água. Primeiro pedido que Jesus faz àquela mulher, o primeiro apelo, é um apelo à necessidade e compaixão. Necessidade porque ele está em necessidade física. Compaixão porque ele apela à compaixão daquela mulher, sabendo que ela tem todo o recurso para suprir a sua necessidade física, mas não faz. De sorte que ele diz assim a ela, se você soubesse quem eu sou. Existem expressões que dizem assim, ó, se conhecesseis. Jesus está afirmando a ela, dizendo, você não me conhece. Porque se você me conhecesse, você me pediria e eu lhe daria água viva. Porque eu te pedi um dom natural, que era de me servir, e você não fez. Mas se você soubesse quem eu sou e o que eu tenho, que é o dom supremo, o dom da vida eterna, o dom da salvação, você me pediria e eu não hesitaria em lhe dar. Segundo apelo, para concluir, Jesus está fazendo um apelo à sua curiosidade. Jesus está tocando no nervo exposto da curiosidade daquela mulher, quando ele diz, eu tenho água viva. Água viva. És tu mais poderoso do que o nosso pai Jacó? Ela está mais preocupada em saber como é que Jesus vai tirar água, do que saber quem ele é, o que ele tem. Água viva. Ela entende que são as águas que passam por baixo dos lençóis freáticos. E não aquela água que eram colhida das chuvas, considerada como águas rotas. Água viva? Me dá dessa água. Mas sabe o que ela quer?
Ela quer que Jesus faça um milagre na vasilha dela, para que eu não tenha que vir até o poço pegar água. Ela quer ficar livre da responsabilidade, porque até então ela está entendendo o nível dessa conversa no nível material, superficial e físico, quando Jesus está falando algo para a alma dela. És tu mais poderoso do que o nosso pai Jacó? Jesus diz a ela: mulher, essa água de Jacó, ela fica fora do corpo. Ela supre a necessidade física, mas não sacia as necessidades da alma nem do coração. Essa água física, ela é em quantidade limitada, ela diminui e daqui a pouco acaba. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, fará nele fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia! Me dá dessa água. Eu quero. O que ela quer é uma coisa, mas o que ela precisa é outra. O que ela quer é água natural, mas o que ela precisa é de Jesus. Água espiritual. O que ela quer fica fora do corpo, mas aquilo que Jesus vem apresentando para ela é algo para a alma. É interno. Essa é a proposta do Evangelho. Não são bens materiais, não são aquisições físicas, prediais e estrutura. Aleluia. A proposta do Evangelho é Jesus em nós. É Jesus a partir de nós, porque quando Ele está em nós, acontece o a partir de nós. O que Jesus fez não foi por ela, o que Jesus fez foi nela e a partir dela. O que Jesus vai fazer não é para mim, mas é em mim e a partir de mim. O que ela quer é alguma coisa, mas o que ela precisa é outra. E o que Jesus dá não é aquilo que ela quer, mas aquilo que ela precisa. Porque aquilo que precisamos é melhor e maior do que aquilo que queremos. Terceiro apelo, eu encerro. Terceiro apelo. Jesus toca na consciência. Primeiro apelo, mesmo sendo eficaz, aquela mulher se torna ou permanece dura e resistente. Segundo apelo, da mesma forma. Mas o terceiro apelo, ele toca na consciência. De sorte que a conversa muda de uma forma abrupta. Jesus vem falando de água e daqui a pouco ele diz: chama teu marido e vem cá. Se Jesus não tocasse nas questões pessoais da vida dela, certamente ela não teria consciência do estado em que estava. E para que ela tivesse necessidade da água, ela precisava enxergar o estado em que estava. Chama o teu marido e vem cá. E aquela mulher que era falante até então, ela responde a Jesus com 3 palavras dizendo: não tenho marido. E aí Jesus diz assim: disseste bem, porque teve 5, está no 6º, mas eu quero ser o 7º. 7 na Bíblia significa o quê? Perfeição. E o que mais? Completude. Teve 5, está no 6º, mas não te completou. Eu vou te completar. Teve 5, está no 6º, mas não está satisfeita. Em mim você se satisfará. Eu sou aquilo que você precisa. A partir de Jesus Cristo, essa mulher, ela deixa o seu cântaro. O texto não diz que ela esquece. Mesmo vivendo um momento de euforia, de contentamento, de alegria. E em momentos como esse, é muito fácil a gente se esquecer de algo. O texto não diz que ela esquece, o texto diz que ela deixa. A palavra deixar aqui, deixou o cântaro e foi para a cidade. Essa palavra deixar revela propósito, porque é o mesmo termo utilizado quando Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia. E o deixar Jesus da Judeia e ir para a Galileia revela propósito. Ela tem um propósito ao deixar o cântaro e ir para a cidade. Anunciar Jesus. Vem e vejam. Aquele que falou da minha vida, porventura, não será ele o Cristo? O testemunho daquela mulher poderia ser invalidado. Era preferível que os homens rasgassem toda a lei, a Torá.
do que receber ou do que aceitar o testemunho de uma mulher. Eles não apenas aceitam, mas eles vão até a cidade. Eles vão até Jesus, melhor dizendo, por aquilo que eles ouvem. Mas eles permanecem, porque de fato eles comprovam, esse é o Cristo. A permissão do pastor Larentes, coloca-se sobre os teus pés. Essa palavra é suficiente para você? Jesus é suficiente para você ou ele precisa vir embalado em pacote? Pacote de bênção, pacote de bens, pacote de chave, pacote de curas. Ele é suficiente para você? Glória a Deus. A gente precisa das invencionices advindas de um evangelho neopentecostal, a gente precisa de Jesus. A gente não precisa de lenço ungido, a gente não precisa de chavinha ungida, a gente não precisa de sabonete, a gente não precisa de sal grosso, a gente precisa de Jesus. E o que eu apresentei dentro dessa mensagem aqui foi Jesus em nós. E eu acredito que Ele está em você. Emanuel, Deus conosco. Ele está em nós. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que está em nós. O Deus que fez de nós morada do Espírito Santo. Só que tem uma dança do Espírito que mexe em nós, que paira em nós, que gira em nós. Não é somente Jesus em nós, mas é Jesus através de nós. Ele nos escolheu para um propósito. Ele nos escolheu para uma finalidade. Eu vos escolhi. Para que vades e deis fruto. Que tipo de fruto que nós temos produzido? Se a árvore é boa, certamente o fruto é bom. Se a árvore é má, o fruto também vai ser mau. Bananeira não dá laranjas. Ele fez em você. Ele quer fazer através de você. Nenhum de nós aqui podemos ser considerados obras terminadas. Todos nós estamos enganjados numa engenhosa construção. Tem coisa para ser mudada, tem coisa para ser transformada, tem coisa para ser mexida, tem coisas para ser reformada. Eu gostaria de orar com você nesta noite. Através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus quer renovar a nossa mente. Porque não existe transformação se não acontecer mudança de mente. A mudança, ela está enraizada no arrependimento. Então, precisa de haver um reconhecimento do estado em que nós estamos. Isso aconteceu com o profeta messiânico Isaías, que do capítulo 1 ao capítulo 6, ele já exercia o seu ministério profético, ele já profetizava, ele já havia disseminado uma série de ais. Ai. Mas no capítulo 6, Isaías tem um encontro com Deus, aonde dentro do templo, aonde ele é submetido a uma visão de 3 níveis. Está relatado, eis que viu o Senhor. Primeiro nível da visão, ele vê o Senhor, assentado num alto e sublime trono. Aleluia! O seu séquito enchia o templo de fumaça. Isaías contempla a glória de Deus. Mas a glória não faz Isaías profetizar. Esse peso da glória que Isaías contempla faz ele enxergar o real estado em que ele está, a ponto de dizer assim: ai de mim, segundo nível da visão, que sou um homem de lábios impuros. Eu só consigo olhar para mim quando primeiramente eu olho para Deus. Primeiro nível da visão, vi o Senhor. Segundo nível da visão, eu olhei para mim, ai de mim. Terceiro nível da visão, eu só posso olhar para o povo quando primeiramente eu olho para mim. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías é tocado, Isaías é purificado,
Isaías é limpo da sua iniquidade, o seu pecado é removido. Então ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deu para entender o que Deus quer fazer em nós nesta noite? E à medida que Ele fizer em nós, vai acontecer o através de nós. De prostituta, a primeira pregadora de toda a história cristã. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em seu coração, em sua mente, por intermédio dessa palavra que fora dita. Aquela mulher queria água física para fugir da sua responsabilidade. Jesus está dizendo assim: a água que eu tenho é melhor do que a água que você tem. Porque a água que eu tenho, que sou eu, você pode ir 5 da manhã, você pode ir 6 da tarde. Porque esta água que eu tenho, ela vai devolver a sua identidade. Essa água que eu tenho, essa água que sou eu, essa água que você precisa, ela vai levantar a tua cabeça e tirar do teu opróbrio. Você quer água simplesmente para fugir da tua responsabilidade. Mas eu tenho água para levantar a tua cabeça. Eu tenho água para te limpar. Eu tenho água para te lavar. Eu tenho água para te perdoar. Eu tenho água para te levantar nessa noite. Eu tenho água para te revigorar. Eu tenho água para te vivificar. Eu tenho água para trazer vida sobre você. Eu tenho água para te tirar dessa cisterna rota e tornar de você fonte. Ele quer nos tornar fonte. Espírito Santo de Deus, em cuja presença estamos nesta noite. A tua palavra é vida. A tua palavra é água. E nesta noite, Pai querido, nós cremos que a tua palavra, Senhor, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Ela não volta para si vazia. Ela vai fazer o que apraz o teu coração. E eu sei que tem gente para ser transformada. Eu sei que tem gente para ser tocada. Eu sei que tem gente para ser limpa. Eu sei que tem gente para ser santificada. E a tua palavra, Senhor, ela atua sobre nós. A tua palavra, o peso da tua palavra, ela recai sobre nós. Nós recebemos ela no nosso coração e dizemos a ti, Senhor: vem e faça o teu querer em nós. Vem e modifica as nossas vidas. Vem, Senhor, e deixa-nos no teu molde. Vem, Senhor, e deixa-nos preparados a fim de que sejamos usados como luzeiros nesse mundo tenebroso. Abençoe a tua igreja nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, irmãos, por tudo aquilo que pudemos ouvir. Que Deus abra bem o nosso entendimento e que registre para não cair no esquecimento amanhã, mas gravarmos isto. Que o Espírito de Deus cele as suas palavras em cada um de nós. Nossa palavra de gratidão, a preletora desta noite nos entregou a mensagem do Senhor. Deus abençoe a senhora e sua família. Irmã Raquel, Deus abençoe sua família. Nós passaremos mais algumas horas aqui, porque culto, irmão, quando Deus trabalha no culto, assim que termina é o horário de começar. Agora é que está bom para começar, não é? Mas, irmãos, como não dá para começar agora, nós vamos para casa, descansar um pouquinho, e amanhã nós estaremos aqui, e eu gostaria de lembrar os irmãos que amanhã é sábado. Sendo sábado, dá para nós comermos aqui, convidar todos os irmãos e irmãs, nossa banda, agradecer pelo dia de hoje, convidados para estar aqui amanhã novamente.
os obreiros, as irmãs, os irmãos. Nós teremos outras igrejas estando aqui conosco. Nosso congresso está dividido em 3 dias, exatamente para que cada dia um grupo de congregações possa estar participando. Eu quero hoje agradecer às irmãs, os irmãos das congregações que se reúnem aqui conosco nesta oportunidade, convidados para amanhã. E quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos e pedir aqui, parece que as irmãs têm aqui está aqui. Tem aqui um quadrinho para deixar para nossas irmãs, lembrar de nós, não dá para pagar, mas lembrar a nossa cantora e a nossa preletora, lembrar uma lembrancinha do nosso congresso. Glória a Deus. Amém? Estenda a sua mão para cá, irmão. Cadê a mãozinha, irmão? Como é que faz? Assim para receber. Assim é para pedir. Agora é para agradecer e receber a bênção. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com a sua igreja em toda a face da terra, com cada um de nós, permaneça.